Olá pessoal! E aí nós vamos para mais uma videoaula, só que hoje nós iremos resolver os exercícios, continuar, né? Porque a primeira aula também foi de resolução de exercícios e hoje nós daremos continuidade, certo? Eu tenho certeza que vocês já fizeram e hoje nós vamos só fazer as correções, combinado? Vamos lá então, hein? Abram na página 107, hoje nós vamos caminhar até a página 109. Vamos lá? Bora lá? Abram aí na página 107, hein? Comigo. Então, tem um texto da reforma ortográfica, vocês leram, tenho certeza, porque eu já falei para vocês sobre a importância da leitura, como que desenvolve tanto a fala quanto a escrita. Então a importância da leitura, a leitura é fundamental para que você possa falar corretamente e escrever corretamente, né? Através da leitura nós aprendemos novas palavras e aí vão surgindo quando estiverem escrevendo um texto, uma redação. Por isso que é importante a leitura, além de atualizar, né? Nós nos atualizamos, né, através, né, do meio de comunicação, que é o jornal, televisão, e a gente fica sabendo das notícias, aprendendo e ampliando os nossos conhecimentos. Por isso é muito importante a leitura, não deixem de ler. Então aqui tem um texto sobre a reforma ortográfica, eu tenho certeza que vocês leram. Então vamos lá. Então o texto relacionado às questões de 8 a 11, certo? Então baseando no texto que vocês leram, o título que melhor sintetiza o texto, A, B, C ou D? Aqui já está até marcado, né? Eu tenho certeza que vocês marcaram. Por quê? Esse aqui foi bem fácil, né? Reforma ortográfica, necessidade recorrente. Então, o título que melhor sintetiza. Reforma ortográfica, alterações no tempo e no espaço. Reforma ortográfica, obsessão dos gramáticos. Reforma ortográfica, ação inútil e frívola, né, que não tem importância. Então, a ação inútil. Então, a gente vê a inutilidade bem nítida aí no texto, né? A gente vê essa questão aí, né, de ser inútil e a falta de embasamento. Então, é bem nítido. Por isso que aí é a letra D mesmo, a reforma ortográfica, é uma ação inútil, certo? Na questão 9, o objetivo da reforma ortográfica aprovado pelo Senador Federal. Qual que é o objetivo da reforma ortográfica? Fazer coincidir a fala com a escrita? Porque a fala com a escrita, fazer coincidir isso? Não. Dinamizar o ensino do português? Tornar mais dinâmico, mais preciso? Claro, foi por isso, né, que foi introduzido aí uma nova ortografia aí, para nós. Simplificar a língua portuguesa? Jamais. O objetivo não foi simplificar. Aproximar as grafias do português do Brasil, de Portugal? Também não. Então essa questão está bem fácil, né? Foi mesmo para dinamizar o ensino. Todas as alternativas contêm afirmações que podem ser confirmadas pelo texto. Todas. Porém uma, né? Exceto uma. Então qual é que não pode? O uso da língua que define o certo e o errado? A língua é uma herança sociocultural? O autor apresenta argumentos linguísticos e não linguísticos? Ou a coincidência completa entre a fala e a escrita é viável? Então, por que a letra A? Porque a coincidência completa entre a fala e a escrita é viável? Não é viável, é inviável, não é? Então, por isso que a letra D, de acordo com o texto, tá? Contém afirmações que podem ser confirmadas pelo texto. Então, essa letra D que não tem a confirmação lá no texto, certo? Número 11. Todas as alternativas contêm trechos que no texto apresentam imprecisão do agente da ação verbal, exceto
Letra A. Por quê? Ó, já não basta os prefeitos como imperadores tentarem mudar o nome de avenidas cruciais. Olha o que está pedindo. A gente tem que observar, ler, reler o enunciado. Todas as alternativas contêm trechos que no texto apresentam imprecisão do agente da ação verbal. Porém, uma não é. Qual que é? Essa aqui. Já não basta os prefeitos como imperador tentar o nome de avenidas cruciais? Já não basta mudarem toda hora as teorias sobre o que engorda, o que emagrece? Lá vem eles de novo querendo mudar as regras de escrever o idioma? Já não basta ficarem mexendo toda hora no valor e no nome do dinheiro? Então, que contém trechos que apresentam imprecisão do agente da ação verbal. Então, já não basta os prefeitos como imperadores tentarem mudar o nome de avenidas cruciais. Está bem nítida, está bem claro que é a letra A, né? A gente consegue se identificar claramente. Continuando aqui, assinale a alternativa em que o se, lembram-se do se, índice de indeterminação do sujeito? Assinale a alternativa em que o se é índice de indeterminação do sujeito. A, B, C ou D? Não se ouviu o barulho. Se ouviu o barulho, é índice de determinação do sujeito? Não. Perdeu-se um gato de estimação? Também não. Por quê? Ó, não se ouviu o barulho? Na letra A que nós temos aqui a próclise. Vocês irão aprender, né, sobre isso, que é o pronome antes do verbo. Então aqui, ó, ouvia é um verbo. Então a próclise usa-se pronome, né, é classificado próclise quando o pronome está antes do verbo. Quando tem uma palavra negativa, logo após vem o pronome. Então, por isso que é não se ouvir. Então, o se aqui não é índice de determinação do sujeito. Perdeu-se um gato de estimação? Um gato, transformando para a voz passiva, um gato de estimação foi perdido. O que foi perdido? Um gato de estimação. Então, aqui também não é o índice de determinação do sujeito. Construíram-se casas e apartamentos na rua. Na rua foram construídas casas e apartamentos. Então, aqui vai ser sujeito. O que é a letra D? Precisa-se de novos candidatos militares? Precisa-se, tem o se, índice de indeterminação, o verbo na terceira pessoa do singular, índice de indeterminação do sujeito mais a preposição. Por isso que é a letra C. Correto? 13. As gramáticas em geral registraram duas ocorrências que deixam o sujeito indeterminado, frases como falaram mal de você, em que o verbo aparece na terceira pessoa do plural e não há sujeito reconhecível, e frases como precisa-se de servente, em que o pronome se na terceira pessoa do singular indetermina o sujeito. O poema de Manuel de Barros, no entanto, cria uma nova ocorrência de sujeito indeterminado, que aparece no seguinte trecho. Lembram-se que a regra do sujeito determinado são 3? Então, qual que é? Verbo na terceira pessoa do singular, verbo na terceira pessoa do plural, verbo na terceira pessoa do singular, mais o índice se, né, o índice de determinação do sujeito, com uma preposição ou um advérbio. Então, nós temos essas duas regras. Temos também a outra quando o verbo estiver no infinitivo. Lembra, o que são os verbos no infinitivo? São os verbos terminados em ar, e ir. Então, aqui eu tenho falaram mal de você, eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Precisa-se de servente, eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, eu tenho a preposição, né? Eu tenho o índice de determinação mais a preposição, sujeito indeterminado. E aqui, por que a letra A? Dizer, o verbo está no infinitivo. Então, aqui eu tenho as três regras estão aqui do sujeito indeterminado. Correto? Isso aqui, né, essa tirinha é para as questões 14, 15 e 16. Quem não entendeu, levante a mão. O que você não entendeu, Manolito? Nada, desde março até agora. Vamos analisar, vamos ver o que está sendo pedido. Indique a predicação do verbo de levante no primeiro quadrinho e justifique. Quem não entendeu, levante a mão.
levante aqui, ó, quem não entendeu, levante a mão. Levante o quê? A mão. Objeto direto, não é mesmo? Então, o que está sendo pedido aqui? Indica a predicação verbal e de levante no primeiro quadrinho. O verbo levantar é transitivo direto. Qual é o complemento verbal? Objeto direto à mão, né? Levante. Levante o quê? A mão. Objeto direto. Então, a predicação verbal de levante é o quê? Transitivo direto. Qual que é o complemento? Objeto direto. Então, o verbo aqui, levantar, é transitivo direto, né? Quem levanta, levanta alguma coisa. Levanta o quê? A mão. Entenderam? Os complementos, questão 15. Os complementos de um verbo podem estar em elipse, em omissão, pode não aparecer, certo? Mas o contexto permite que se infira, né? Que a gente pode deduzir. Quais são os complementos? Indique os complementos de entendeu em suas 3 ocorrências na tirinha. Então vamos lá. No primeiro quadrinho, vamos voltar aqui no quadrinho. Quem não entendeu, levante a mão. Quem não entendeu o quê? A matéria. Quem não entendeu o quê? A explicação. Então é um complemento que ficou omisso, né? Ficou omitido. Então o complemento ele ficou o quê? Omitido. Ele não apareceu. Então levante o quê? Entendeu o quê? A matéria. O que você não entendeu, Manolito? Observe aqui que o quê, ó, é um pronome interrogativo, né? E aqui nada, desde março até agora. Nada o quê? Desde março até agora. No terceiro quadrinho, o objeto direto é o pronome indefinido nada. Observe aqui, ó. Nada, desde março até agora. Não entendi? Nada. Nada o quê, né? Então aqui, ó, é o nada, que é um pronome indefinido. Certo? Então, no primeiro quadrinho, o complemento seria a explicação, a matéria, né, que ficou subentendido. No segundo quadrinho, seria a locução pronominal o que, com valor interrogativo. E no terceiro quadrinho, o objeto direto é o pronome indefinido nada. Certo? Vamos caminhar aqui. 16. Indique que circunstância evidencia o termo desde março até agora. Desde março até agora é o que é? É um adjunto adverbial de circunstância. Advérbios, o que é advérbio? Advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de intensidade, de modo, né? Eu gosto muito de você. Muito, advérbio de intensidade. Hoje eu estou aqui. Hoje, advérbio de tempo. Aqui, advérbio de lugar. Então, aqui são isso que são os advérbios, mas é o que? Adjunto adverbial de circunstância. Então, aqui nós temos a presença de um advérbio de circunstância, certo? Essa charge aqui, né, para as questões 17 e 18. Muito legal, ó. O leitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito na oração? Só pode ser o Mané. Bem engraçado, né? Eu acho assim que quem constrói as tirinhas, as charges, aí na hora que vai fazer uma pergunta no texto, qual que é o humor do texto? Tem umas que realmente que a gente não acha humor, não acha graça nenhuma. O autor pode achar, mas né, nós muitas das vezes não encontramos nenhuma graça, mas essa aqui é bem legal, né? Eu até coloquei umas risadinhas aqui, ó. O leitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito da oração? Só pode ser os manés, né? Só pode ser o mané. Então, por que ele fala isso, só pode ser o mané? Ele teve que o conhecimento linguístico? Ou ele teve o conhecimento da atualidade aí, né? De como que é a questão dos políticos, né? Vamos ver aqui o que está sendo pedido. O efeito de humor nesse quadrinho resulta de um equívoco de interpretação da palavra sujeito. Explique. Ele viu aí o sujeito como uma pessoa, né? Então ele referiu-se aos políticos, ao mané, né? Que acredita nos políticos. Aí eu coloquei assim, a professora espera que o aluno avalie linguisticamente a frase, né? Quem é o sujeito?
Porém, ele interpreta de modo extralinguístico, como indivíduo, cidadão, o que gera um o da charge. Mas o sujeito da frase é quem? O leitor, né? O leitor confia na honestidade dos políticos. Quem confia na honestidade dos políticos? O leitor, que é o sujeito da frase. E o mané, que ele quis dizer que é um cidadão, né? Um indivíduo, uma pessoa. A questão 18 evidencia a crítica presente no quadrinho. Qual que é a crítica? Quando ele se refere, né? Esse mané aí, quando ele se refere a um indivíduo, né? Ele não sabe mesmo qual que é o sujeito. Eu coloquei a interpretação errônea da pergunta da professora pelo aluno, faz uma crítica aos eleitores, que não sabem avaliar seus candidatos, e aos próprios políticos, que são entendidos como desonestos e maus representantes da população. Então, por isso que ele fala, só pode ser o mané, porque realmente, né, muitas das vezes, a maioria das vezes, colocamos uns maus representantes ali, e depois que a gente vê a consequência, não é mesmo? Então, ele se referiu, os manés foram esses cidadãos aí que não analisam em quem votar, certo? Sobre questão 19, sobre o sujeito da oração, em que vivem, é correto afirmar a expressa indeterminação, cabendo ao leitor deduzir a quem se refere a ação verbal, é sujeito indeterminado, está oculto e visa evitar a repetição da palavra circunstâncias, é uma função sintática preenchida pelo pronome que, é indeterminado, tendo em vista que não é possível identificar a quem se refere a ação verbal, está oculto e seu referente é o mesmo do pronome os em fazê-los. Né? A gente observa no texto aí, quando ele refere ao fazê-los, quem está fazendo? Os indivíduos. Né? Quem vivem? Os indivíduos. Então, o sujeito ele está oculto e está referindo-se ao mesmo dos pronomes os em fazê-los, que são os indivíduos. Por isso que a letra E. Certo? Por último, aí assinar a alternativa que contém na sequência a forma correta da substituição da voz passiva analítica pela voz passiva pronominal, né? O uso do pronome aí. E, ao mesmo tempo, a substituição dos termos destacados pelos pronomes oblíquos correspondentes. Né? Então, era notada no olhar dela uma expressão feliz. Era vista no rosto dele a palidez da morte. São vistas no corpo dele as marcas das balas. Foi notado no rosto dele algo de estranho. Foi inserida na opinião dele um dado novo. Aí aqui tem nós vamos analisar essa primeira frase com essa primeira frase, ó. Então aqui, ó, era notada no olhar dela. Vamos ver aqui, ó. Notou-se-lhe no olhar dela uma expressão feliz. Precisava do dela? Você está falando, colocou um pronome oblíquo lhe aqui? Notou-se-lhe no olhar uma expressão feliz. Então, o dela aqui tem que tirar, porque já foi aqui, já foi utilizado aqui, ó. Né? Então, deveria ser o quê? Retirado dela e deveria ter sido, o verbo também está errado. Eu esqueci de riscar aqui, notava-se. Por quê? Lá estava era. Então, a ação verbal também está errada. Deveria ficar notava-se-lhe. Olha aí, corrige aí. Notava-se-lhe. A segunda frase era vista no rosto dele. Então, era vista. Vamos ver aqui. Viu-se-lhe no rosto a palidez da morte. Então, era vista, então tinha que ser via-se-lhe. Né? Era vista, então é via-se-lhe. Então o verbo está incorreto. A próxima, são vistas no corpo dele as marcas das balas. São vistas. Vê-se no rosto, corpo, as marcas das balas. Por estar no plural aqui, as marcas das balas, o verbo também tem que vir para o plural. Não tem um acento, porque de acordo com a nova ortografia,
todas as palavras que tiverem, né, vem, nem, não tem o acento mais, certo? Então, por estar no plural aqui, o verbo também tem que estar no plural, por isso que está errado. A letra D está correta, foi notado no rosto dele algo de estranho, foi notado. Notou-se, a ação verbal é a mesma, notou-se-lhe no rosto algo de estranho. Inseriu-se nas... Vamos ver o exemplo. Foi inserida, na opinião dele, um dado novo. Inseriu-se, na sua opinião, um dado novo. Não, é inseriu-se-lhe, foi a ele, entendeu? Então, faltou o lhe. Então, é inseriu-se-lhe. Correto? Fizeram aí a anotação, a correção? Então, pessoal, nós vamos parar por aqui, vai ficar, eu acho que somente a sessão Enem, se eu não me engano. Na próxima aula nós acabaremos as correções, tá? Eu espero que estejam, né, acompanhando daí. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo e-mail, pelo WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês. E espero que foi feita com bastante, né, que eu fui bem clara na resolução, na correção, porque o meu objetivo aqui é que vocês façam a correção e aprendam. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande beijo e até a próxima aula, tá? Tchau!